Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Elton Cândido para mais uma aula de Constitucional. Roda a vinheta. Olá galera, aqui é o professor Elton Cândido para mais uma aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre norma constitucional. Importante a gente compreender o que é norma constitucional. Então, não vou perder muito tempo, já vou direto ao ponto. O que você não pode esquecer é que o que seria a norma constitucional? Norma constitucional diz respeito a um conjunto de regras constitucionais, diz respeito a um conjunto de princípios constitucionais. Tudo isso envolve estrutura organizacional do Estado, envolve a separação dos poderes, mas o que é importante a gente compreender é diferenciar o que é uma regra e o que é um princípio constitucional. Quando você olha um artigo, lê um artigo na Constituição, você consegue identificar? Isso é regra, isso é princípio? A aula de hoje vai falar sobre isso. Então, uma definição sobre o que é regra constitucional. Regra constitucional são normas. Detalhe, norma é gênero. Então regra é uma espécie de norma. Princípio é uma espécie de norma. Certo? Então quando eu falo norma, estou falando tanto de regra quanto de princípio. Agora quando eu falo de regra, aí já é uma espécie. Quando eu falo de princípio, é uma espécie. O que seria então regra? Regras são normas de conteúdo mais determinado, mais direcionado, mais claro, mais preciso. Então, quando você lê, por exemplo, o artigo 2º da Constituição, que fala sobre separação dos poderes, fala sobre a União, ou seja, ali está claro quais são os poderes da União: legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma regra. Está claro, não tem o que se discutir com relação a isso. É muito objetivo o que o texto do artigo 2º menciona. Tudo bem? E princípio? Princípios são normas cujo seu conteúdo é impreciso, é amplo, é vago, é indeterminado. Quando você lê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que diz, por exemplo, no inciso 3º do artigo 1º, sobre a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana deve ser observada em cada caso concreto. Isso é um princípio. Mas como nós podemos diferenciar uma regra de um princípio? Será que é através do seu assunto? Não é através do seu assunto. Não é porque eu estou falando de esporte, de cultura, de lazer, de direitos sociais. Não é necessariamente o assunto. Não necessariamente o assunto. O mais importante é a forma como é tratado esse assunto. Como é tratado esse assunto? Como que a gente vai compreender isso? Se você ler o artigo 6º da Constituição, ler o artigo 6º, vai falar de transporte. Transporte. Se você ler o artigo 230, parágrafo 2º, vai falar sobre transporte também. Mas o artigo 6º é um princípio ou é uma regra? O artigo 230, parágrafo 2º, é uma regra ou é um princípio? Vamos compreender isso. Bom, se você ler o artigo 6º, lá nos direitos sociais, são direitos sociais, você vai observar que
aquele artigo diz respeito a um princípio. Por quê que é um princípio? Porque não é direto, não é claro. Ali não deixa claro. É um direito social o transporte. Você percebe que isso é um pouco vago? Se você lê o 230, parágrafo 2º, ali está estabelecido que um idoso com uma respectiva idade, atingiu uma respectiva idade, tem direito à gratuidade no transporte público. Ou seja, é direto, objetivo, claro, delimitado. Então, o artigo 230, parágrafo 2º é uma regra. O artigo 6º da Constituição é um princípio. Então, os princípios, por que é importante a gente estudar isso? Por exemplo, o que seria definição, a gente ampliando, por exemplo, a questão dos princípios. Princípios eles devem o quê? Eles devem ser cumpridos na maior intensidade possível. Isso a doutrina chama de mandamentos de otimização. Mandamentos de otimização. Logo, se você observar, os princípios, muitas vezes, não tem como o Estado ele cumprir imediatamente o que está estabelecido na Constituição. Aí faz todo sentido quando nós estudamos a aplicabilidade das normas constitucionais, norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. A limitada ela é dividida em duas normas. A de princípios programáticos e a de princípios institutivos. A de princípios programáticos, por exemplo, você precisa de políticas públicas para poder atingir aquela finalidade. O que eu quero dizer? A de princípios institutivos, aí eu preciso instituir determinado direito. Mas o que é importante para a gente nessa aula sobre princípios? É que o Estado deve tentar promover, deve tentar fazer com que aquele direito seja obedecido na sua maior potencialidade. Já a regra, mas não tem como eu exigir isso imediatamente do Estado. Já a regra, ela deve ser cumprida integralmente. Então, o que está no artigo 6º, o Estado deve promover. O que está no 230, parágrafo 2º, o Estado tem que cumprir integralmente. Um idoso que atingiu uma respectiva idade tem direito à gratuidade no transporte público. Ponto final. Não tem o que se discutir. O que eu quero dizer com isso? Dessa leitura, o que nós concluímos? Que o Estado não poderia violar o 230, parágrafo 2º. Sob pena o quê? De você... E se houvesse uma violação? Se ocorresse uma violação? Qual a diferença entre direitos e garantias? Eu acabei de dizer que o 230, parágrafo 2º é uma regra. Seria uma regra que foi constituído um direito ao idoso. Se esse direito não é respeitado, se ele é violado, se ele é violado, existem as garantias constitucionais para nós fazermos o quê? Através da força constitucional, da norma constitucional, que o Estado cumprisse, ingressasse com mandado de segurança, por exemplo. Já o artigo 6º, é impossível de cumprir ele integralmente e somente nos limites fáticos, jurídicos e orçamentários. De repente, no município, você não vai conseguir ter um transporte público de qualidade. Mas não significa que o idoso não pode, ainda que de forma precária, que ele não tenha o direito, por conta de ser uma regra constitucional, à sua gratuidade. Deu para compreender? Perfeito. Eu acho que para o vídeo de hoje deu para introduzir minimamente um pouco do que são regras e princípios para vocês separar uma coisa da outra, mas tudo é norma constitucional. Se inscreva, dê o seu joinha, clica no sininho para receber as próximas notificações, faça seus comentários, divulguem para os seus amigos e colegas de sala, da faculdade e espalhados aí pelo Brasil.
Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.